DRX, o dinheiro do futuro ou a nova prisão do Estado? Hayek explica que a história do dinheiro é, acima de tudo, a história do poder. Imagine um mundo onde o dinheiro na sua conta pode ser rastreado, programado, controlado e até bloqueado com um clique. Um mundo onde não existe mais anonimato financeiro, onde o governo sabe o que você comprou, quando, de quem, por quanto, e pode decidir se você tem ou não o direito de gastar. Esse mundo não está no futuro distante. Esse mundo é o Drex. Neste episódio especial do Raiz do Capital, vamos desconstruir a narrativa oficial do Drex, a moeda digital brasileira emitida pelo Banco Central, à luz das ideias de um dos maiores defensores da liberdade econômica de todos os tempos, Friedrich Hayek. Prepare-se para provocar sua consciência, desconfiar das promessas tecnocráticas e repensar o que realmente significa liberdade financeira. O Drex é a versão brasileira de uma CBDC, Central Bank Digital Currency, ou moeda digital de Banco Central. Na prática, trata-se de uma moeda virtual, emitida e controlada diretamente pelo Banco Central, diferente do real físico e até mesmo dos registros bancários tradicionais, que hoje funcionam em uma arquitetura descentralizada. Com o Drex, o Banco Central cria o dinheiro digital diretamente, sem intermediários, rastreia cada transação, da origem ao destino. Pode programar condições de uso desse dinheiro e ainda reduz o papel dos bancos comerciais como emissores de crédito secundário. Em tese, tudo parece moderno, mais rápido, mais seguro, mais prático. Mas por trás da eficiência está o projeto mais ambicioso de centralização monetária da história brasileira. Friedrich Hayek, Nobel de Economia e defensor ferrenho do livre mercado, escreveu em sua obra A Desnacionalização do Dinheiro: a única maneira de impedir o abuso do poder monetário é tirar o monopólio da moeda das mãos do Estado. Para Hayek, o maior erro do século XX foi atribuir ao governo a autoridade exclusiva de emissão de moeda. Isso levou à inflação crônica, crises cíclicas e à destruição do valor da poupança. E agora, com o Drex, não apenas mantemos esse erro, amplificamos ele com tecnologia, ao digitalizar completamente o dinheiro e consolidar seu controle no Banco Central. O Drex representa o oposto da proposta de Hayek, uma moeda estatal, de curso forçado, programável, monitorável e sem concorrência real. Os 5 perigos do DRX. 1. Vigilância total. Cada transação em Drex será rastreada. Não haverá mais anonimato financeiro. O Estado saberá onde, quando e como você gastou seu dinheiro, e com quem. Isso viola o princípio da privacidade como pré-condição da liberdade individual, como defendia Hayek em O Caminho da Servidão. 2. Moeda programável. O Drex poderá ser configurado para expirar após certo tempo, ser usado apenas em setores específicos ou até bloqueado por geolocalização. É engenharia social aplicada ao dinheiro. Hayek se alertava contra sistemas que pretendem moldar o comportamento humano via incentivos estatais coercitivos. 3. Risco de congelamento de contas. Como já vimos em países como China e Canadá, contas podem ser congeladas por envolvimento político, doações irregulares ou críticas ao governo. Uma moeda estatal e digital pode tornar isso rotineiro, sem devido processo legal. 4. Expansão monetária facilitada. O Drex permite impressão digital de dinheiro em tempo real, sem a mesma burocracia do sistema bancário tradicional. Mais facilidade para o governo inflacionar a base monetária sem transparência. Hayek dizia: a inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno governamental. 5. Destruição da concorrência monetária. Ao lançar o Drex como substituto futuro do dinheiro físico e do sistema bancário convencional, o governo inibe o uso de alternativas reais como criptomoedas, ouro e moedas estrangeiras. Isso contradiz a defesa de Hayek por moedas privadas concorrentes, que permitam aos indivíduos escolherem seu instrumento de troca preferido. O Drex não é apenas uma moeda digital. Ele é uma infraestrutura de comando. Seu desenho foi concebido com os seguintes pilares: tokenização de ativos. Qualquer bem pode ser convertido em um token digital. Interoperabilidade total com o sistema bancário, o Pix, o Open Finance e as plataformas do governo. Controle de identidade digital via CPF, biometria e credenciais unificadas. Transparência simétrica. O Estado sabe tudo sobre o cidadão.
mas o cidadão nada sabe sobre o Estado. Isso não é tecnologia financeira. Isso é engenharia de governança digital com centralização absoluta. Hayek alertava que a centralização do conhecimento é a base do totalitarismo. A tecnologia usada para eficiência sempre será convertida em poder quando os incentivos estiverem nas mãos erradas. Os números não mentem. Como o Brasil está sendo convertido, vamos olhar os dados reais do Brasil, número de transações via Pix por mês. 1 bilhão em 2020. 5 bilhões em 2023. Projeção de 10 bilhões para 2025. O gráfico mostra o crescimento acelerado do Pix como substituto do dinheiro tradicional. O uso de dinheiro em espécie caiu de 60% para menos de 30% entre 2018 e 2023. É evidente o declínio no uso de cédulas no Brasil, indicando a aceitação do digital. Acesso a contas digitais. Mais de 82% da população adulta já opera exclusivamente por aplicativos. Educação financeira média da população. 60% da população não sabe o que é inflação real. 70% não lê contratos bancários. 55% não consegue guardar dinheiro por um mês. Ou seja, a digitalização acelerada está ocorrendo numa sociedade despreparada para entender seus próprios direitos financeiros. Isso é campo fértil para manipulação, e o Drex é a ferramenta ideal para isso. Com o Drex, o governo poderá criar incentivos de consumo via prazos de expiração, gaste até sexta ou o saldo evapora. Fornecer moeda social para programas de transferência condicionada, tipo auxílio exclusivo para supermercados e farmácias. Impedir que determinados grupos comprem bens não essenciais em tempos de crise. Por exemplo, cigarros, armas, viagens, investimentos. Impor políticas ambientais, sociais e de governança, via limitação de carbono por CPF já em estudo pelo BIS. Banco de Compensações Internacionais. Hayek chamaria isso de a nova versão do planejamento central, agora com o selo de tecnologia de ponta. Planejar a economia é planejar a liberdade alheia, diria ele. Mas o governo não está tentando nos proteger? Aqui entra o argumento moral mais perigoso da atualidade. Se você não tem nada a esconder, não deveria se preocupar. Esse tipo de pensamento legitima a entrega voluntária da liberdade em nome da segurança. Não há como separar controle de segurança sem abrir a porta para o abuso. O problema nunca é quem está no poder hoje. É quem virá amanhã com os mesmos instrumentos em mãos. Hayek foi implacável ao explicar que toda tirania nasce de boas intenções e eficiência ilusória. Escapando do DRX, a visão de Hayek sobre moedas privadas em A Desnacionalização do Dinheiro. Hayek propôs algo radical. A única forma de impedir a destruição do valor da moeda é permitir que o mercado produza suas próprias moedas, em concorrência direta com a moeda do governo. Em outras palavras, moedas privadas, voluntárias, com valor estável e sem coerção estatal. No mundo de hoje, isso se traduz em Bitcoin e criptomoedas descentralizadas. Não dependem de banco central. Não são programáveis por terceiros e são resistentes à censura. Ouro físico e tokenizado, ativo escasso, usado como reserva de valor há milênios. Moedas fortes estrangeiras, dólar, franco suíço, alternativas de proteção contra a inflação doméstica, ativos reais, imóveis, terras e instrumentos de produção que não podem ser digitalizados pelo Drex. Segundo Hayek, a estabilidade monetária só existe quando o cidadão pode fugir de uma moeda ruim para outra melhor. O Drex elimina essa opção. E uma moeda sem concorrência é uma moeda que será abusada. Inevitavelmente. Para sobreviver e prosperar, num sistema baseado no Drex, você precisará mais do que apenas conhecimento. Vai precisar de ação estratégica. Aqui vai um plano direto, inspirado na lógica liberal. 1. Construa uma reserva fora do sistema estatal. Converta parte do seu patrimônio para ativos que não dependem do Drex. Comece pequeno, mas comece já. 5% a 10% em ouro, Bitcoin, moeda forte. 2. Eduque-se e eduque quem está ao seu redor. O Estado só vence quando o povo é ignorante. Espalhe conteúdo. Use canais como Raiz do Capital como munição intelectual. 3. Evite dívidas em moeda programável. Uma dívida atrelada ao Drex poderá ser corrigida, vencida ou ampliada por parâmetros arbitrários.
Priorize crédito privado, lastreado em contratos reais, fora do ambiente de tokens públicos. 4. Use o Drex apenas quando for inevitável, como acontece hoje com impostos inevitáveis, mas otimizáveis. Crie barreiras pessoais e contábeis entre sua vida produtiva e o sistema estatal digital. O Brasil tem menos instituições democráticas sólidas, maior populismo fiscal e baixo grau de educação financeira. Isso torna o Drex ainda mais perigoso aqui do que em países com imprensa livre e tradição jurídica estável. Se a liberdade monetária não for defendida agora, o Estado encontrará em breve um meio mais eficiente já criado para controlar seus cidadãos. Hayek não viveu para ver o Drex, mas sua obra antecipa o alerta que precisamos ouvir. Moedas centralizadas levam à servidão. Liberdade só existe quando o indivíduo pode escolher seu dinheiro. E toda tecnologia que promete facilitar sua vida, mas exige sua obediência, é uma armadilha bem disfarçada. O Drex não é o futuro, é o aviso. Você pode ignorar o Drex, você pode até se beneficiar dele, no curto prazo. Mas um dia, ele será usado contra você, ou contra seus filhos. O que estamos vendo não é uma revolução digital. É uma revolução política silenciosa, camuflada em código-fonte e argumentos técnicos. E como todo projeto autoritário, começa prometendo eficiência e termina exigindo submissão. Se esse conteúdo te fez pensar, inscreva-se no canal Raiz do Capital, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Aqui, não vendemos promessas, entregamos reflexão, dados e liberdade intelectual. Porque a liberdade não se herda, ela se conquista com coragem, razão e conhecimento.